Todos encontraram? Amém. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo me inspirando a transmitir à Tua igreja. Que não sejam as minhas palavras, nem o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito se manifeste. E que seja, Pai, em nome de Jesus, eu sou apenas um vaso, um instrumento em Tuas mãos, mas o poder vem de Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o título da minha mensagem hoje é sobre servir a Deus com temor, né? Servir a Deus com temor. Porque nós vimos hoje muitas pessoas que servem a Deus, mas falta aquele temor. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus em 1981, faz um tempinho, né? E assim era tão diferente, assim, a maneira, a pessoa, aquela paixão, aquele fogo, aquela, né? As reuniões de oração na igreja, as pessoas se envolviam mesmo, né? E hoje nós vivemos uma geração meio diferente, né? Hoje nós vivemos uma geração que não sabe o que é avivamento, não experimentou ainda um avivamento. Houve algumas fagulhas, até imitação de avivamento, mas que não era avivamento, né? Hoje nós vivemos uma geração que não valoriza a oração, não acha a oração algo importante, algo essencial para a sua vida. Uma geração também que não sabe evangelizar, não sabe ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque não sabe como é que vai levar uma pessoa a Cristo. Então, essa é a geração que nós vivemos. E outra coisa também é uma geração que não se importa em viver em santidade. Santidade para ele é uma coisa que quase nem se fala, né? Uma geração que perdeu o temor do Senhor. Infelizmente, nós vivemos numa geração que perdeu o temor do Senhor. A Bíblia está falando para nós servirmos ao Senhor, mas com temor, né? Com temor. Então nós precisamos nos voltar para Deus, servindo com temor. Pois dessa maneira que nós podemos experimentar a glória de Deus se manifestando em nosso meio, todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Mas nós precisamos entender primeiro o que significa temor, né? Temer ao Senhor, né? Temer ao Senhor. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: quanto ao que me escreveste... Não, segunda. Estou lendo na primeira. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no temor de Deus. Então, temer a Deus é quando nós procuramos viver uma vida de santidade. A palavra santo significa ser separado para Deus. Isso é temor. Não é agora o santimone, né? O santimone, eu costumo falar sempre, o santimone é o santo de mosteiro. Na era medieval, quando se havia a patrística, os pais apostólicos, eles começaram a impor dogmas, impor preceitos, coisas fora da Bíblia, e as pessoas tinham que obedecer. E se não obedecessem, eles chamavam ou de herege ou de bruxa e matavam queimados na fogueira. Não é esse. Aí havia aqueles monges, aqueles padres que eram cristãos e que não concordavam com aquela prática, aquela cobrança de indulgência, com aquela mentira que estavam se ensinando para as pessoas. Eles começaram a se isolar em mosteiros. É por isso que santimone significa santo de mosteiro, santo a pessoa que se isola do mundo para ser santo.
Jesus não mandou a gente se isolar do mundo. Jesus mandou a gente estar no meio, né? Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Foi a ordem de Jesus. Então nós temos que estar lá. Às vezes tem pessoas que não vai num batizado de um parente, não vai no casamento, não vai mais no aniversário, não vai mais porque ele agora é santo e ele agora é só de Deus. Isso é burrice, isso é legalismo. Né? Não vou, senão eu vou me contaminar. Não, você tem que estar lá. A Bíblia diz que nós somos o quê? Luz e sal. Onde é que se coloca o sal? Na carne. Onde é que se coloca a luz? Onde há trevas. Agora nós temos que ter o cuidado de quando estivermos ali fazer a diferença. Fazer a diferença. Porque tem gente que não faz a diferença, fica igual. Ninguém nem sabe quem é ele. Né? Nem sabe que ele serve a Jesus. Né? Não é que ele vai ficar agora no aniversário, irmãos, a paz do Senhor. Não é isso. Mas mostrar a diferença de servir a Cristo. Eu não perco a oportunidade para estar falando de Jesus, seja onde for. Né? Então ele vai mostrando esse ponto. Não significa isso aí, ser santo de mosteiro. Provérbios capítulo 9, versículo 10, o Salomão ele diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você é um princípio. Como que é que eu vou aplicar a sabedoria? Tendo temor, temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus não quer que ninguém sirva a ele com medo. Tem pessoas que têm uma visão de um Deus, aquele homem velho, carrasco, com a espada pronto para dar chicotada. Você saiu da linha, ele já vai espancando você. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Né? O Deus de amor, o Deus que a Bíblia ensina. Então, assim, quando se fala de temer, não é ter medo de Deus, mas é demonstrar um sentimento de respeito e reverência. Reverenciar uma pessoa. No momento que eu estou conversando com você e eu estou te dando atenção, eu estou te reverenciando. Se eu pego naquela hora que eu estou conversando com você e fico falando no celular, fico falando com fulano lá do outro lado, eu estou te desrespeitando. Não estou? Eu estou te desrespeitando. Então, assim, o momento para Deus é para Deus. Quando se fala temer, ter temor de Deus, não é que eu vou ter medo de Deus, mas eu vou ter respeito por Deus. Eu vou respeitar o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus. Eu vou respeitar ao Senhor. Né? Mas também remete a ter medo não de Deus, mas da consequência do pecado. O salmista Davi disse uma certa feita, porventura não aborreço eu os que te aborrecem. Né? Então, assim, você aborrecer o pecado. O temor de Deus no coração faz você aborrecer, temer, porque o pecado tem consequência. Tem a curto, médio e longo prazo. Né? Tem coisas que você vai colher por muitos anos. Tem pecados que você vai cometer que você vai colher por muitos anos a consequência daquele pecado. Deus perdoa? Perdoa, sim. O perdão de Deus é claro. Mas a consequência do pecado nós não somos impunes, não adianta. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem como. Não é Deus que vai castigar você. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Não é Deus que vai castigar você. Deus está pronto, mas não é Deus que vai te castigar. É a consequência do pecado. Entendeu? É a consequência do pecado. Você é casado, tem sua esposa, aí arruma um filho fora, é pecado. Você vai arcar a vida inteira com a consequência, não vai? E aí, quando vai acontecer lá na frente, aquele menino vai crescer, que nem eu já vi muitas vezes, aí começa a briga, às vezes você morre e deixa uma coisa, aquele menino lá vai começar a briga com o outro, e aquela disputa, aquela coisa toda. Então, o pecado ele tem consequência, não tem jeito. Eu adulterei, tudo bem, foi bom ali, tá, naquele momentinho, 10 minutos de prazer, e depois, o que eu vou colher?
O temor fala sobre isso. O temer a Deus, o temer a Deus fala sobre isso. Eu não vou pecar, não é porque eu tenho medo de Deus. Deus não vai me matar porque eu pequei. Mas eu vou arcar com as consequências. Eu vou arcar com as consequências. Amém? Temer a Deus é saber quem Ele é e que o pecado traz consequência. Não é? Temer a Deus é ter medo das consequências do pecado. Eu não vou pecar por quê? Por que eu não vou pecar? Não é porque eu tenho medo de Deus, é por causa da consequência. Eu já fiz coisa na minha vida que, misericórdia, eu digo, meu Deus, eu não quero nem pensar em fazer de novo. Deus sabe, né? Tem coisa que eu já fiz, que eu digo, Deus me livre, nem sonho eu quero fazer isso, nem sonho mais. Você está entendendo? Nem sonho eu quero fazer. Por quê? Porque foram pecados que me trouxeram sérias consequências. Então o pecado, ele traz consequências, não adianta, né? Não adianta. Então nós precisamos entender esse aspecto. Não é que eu vou ter medo de Deus, mas as consequências do pecado, ela vem, não tem jeito, né? Vamos lá, consequência da falta de temor. Primeiro, quando nós pecamos, quando nós perdemos o temor, não é nem quando o pecado já é uma consequência da perda do temor. Porque quando eu temo a Deus... Beleza. Quando eu temo a Deus, eu vou procurar fazer o quê? Quando eu temo a Deus, eu vou procurar evitar. Eu não vou pecar. Eu amo tanto a Deus, eu vou fazer isso por quê? Eu amo minha esposa, eu tenho amor por ela. Por que eu vou trair minha esposa? Por que eu vou trair? Não é que eu tenho medo dela, não é que eu tenho medo disso nem daquilo. Mas antes de eu trair minha esposa, eu estou traindo primeiro a quem? A mim mesmo. Eu estou traindo a mim mesmo. Então é sério essas questões, nós temos que pensar. Então quando nós perdemos o temor e aí cedemos, nós vamos, em primeiro lugar, atrair juízo para a nossa vida. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 7, diz que Davi foi buscar a arca. Eu vou ler o texto. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 7. Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, a igreja do nosso século, de uns tempos para cá, perdeu a reverência a Deus. Reverência a Deus é o que eu estava falando agora para vocês. O momento de Deus é de Deus, não é do meu irmão, não é do meu vizinho, não é do meu filho, não, o momento é de Deus. Esse momento eu vou falar com Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou cultuando a Deus. E o momento eu estou ouvindo o que Deus quer falar comigo. Eu estou em reverência. Ali, a arca vinha no carro de boi. Quando a arca foi, da hora que o carro tropeçou, e a arca ia caindo, Uzá colocou a mão. Quando ele colocou a mão para proteger a arca, ele morreu, caiu morto. Gente, mas, poxa, por quê? Por que Uzá morreu? Que Deus é esse? Gente, a Bíblia deixa bem claro, Deus deu uma ordem, Deus deu uma lei. E Deus falou para eles que a arca tinha que ser trazida no ombro do levita, não era em carro de boi. Por causa de uma atitude errada, que foi uma adoração, uma maneira errada, alguém pagou o preço. Foram levar no carro de boi. A Bíblia diz que era para levar no ombro do levita. Só o levita que podia levar a arca, no ombro. E se o levita tivesse pegado, ele morria ali na hora que ele pegasse na arca, né? Então, eles viviam se santificando para aquelas coisas. Então, o que foi isso? Por que não procuraram olhar direito, procurar... O que é que Deus fala, trazer a arca como? Não é de qualquer jeito, irmãos. As coisas de Deus não é de qualquer jeito.
A gente não faz as coisas para Deus de qualquer jeito. Temos que prestar atenção nisso. Quando falta temor, nós tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Entendeu? Eu costumo falar para minha esposa, uma cadeira dessa, que a gente foi comprado para a igreja, tem que ter cuidado. Por quê? Por que tem que ter cuidado? Foi suor do rosto de alguém que trabalhou. Foi alguém que trabalhou, ofertou na obra, para que a gente pegar e estragar as coisas de Deus. A gente tem que ter zelo pelas coisas de Deus. E também procurar como fazer. Quando a gente perde o temor, a gente trata as coisas assim, relaxadamente. Tudo de qualquer jeito. Né? Então a gente tem que ter cuidado. A falta de temor, o pecado, ele não vem assim do dia para a noite. O pecado, ele vem na nossa vida já porque nós perdemos o temor em algum lugar. E nós precisamos voltar naquele lugar e recuperar o temor de Deus no nosso coração. Lá em Atos, no capítulo 5, o versículo 1, fala sobre Ananias e Safira. Do capítulo 5, versículo 1 ao 11, fala sobre Ananias e Safira. E mostra ali que Barnabé, os irmãos estavam arrecadando ofertas para ajudar os irmãos necessitados. E a Bíblia diz que eles vendiam. Barnabé pegou uma fazenda, vendeu e trouxe todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Todo o dinheiro. Ananias e Safira, vendo aquilo, combinaram entre eles que iam vender uma terra, mas que não iam levar tudo, vou levar uma parte. E chegaram lá querendo agir como se fosse como Barnabé fez. Né? Aí eles se deram mal. Por quê? Porque quando ele entrou, aí Pedro disse, tu vendesse por tanto esta terra, vendi por tanto. Quer dizer, Pedro disse, mentisse ao Espírito Santo. E aí ele caiu morto dentro da igreja. Dentro da igreja, ele caiu morto. Daqui a pouco veio a esposa, né? Que não sabia do que tinha acontecido, porque ele morreu e tiraram ele. Aí ela veio a esposa com a mesma mentira. Cara, era melhor ter dito, não, Pedro, eu não vendi por esse valor, não, eu vendi por esse, eu estou entregando esse aqui, né? Mas eu vendi por esse. Pronto, salvou-se. Mas além de querer aparecer, que é o que eu falo muitas vezes, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa para Deus por amor, aí o outro quer fazer para aparecer, para mostrar para o pastor, para mostrar para os outros, para mostrar não sei para quem que está fazendo. Você tem que mostrar nada para ninguém não, meu irmão, você tem que mostrar para Deus. Tem que mostrar para Deus o que você está fazendo. A falta de temor fez com que Ananias e Safira se coluiassem, fizesse um coloio e praticasse um princípio bíblico, que era de ajudar os irmãos, trazer uma tormenta e uma desconfiança. Né? Então o que aconteceu ali? Na partilha, aquilo era o momento de partilhar os bens, tudo. Não precisava eles fazerem isso. Ninguém mandou eles fazer, ninguém mandou, irmãos, ninguém mandou eles venderem tudo. Apenas foi orientado que os irmãos procurassem ajudar os irmãos que estavam em Jerusalém, que estavam passando dificuldade. Eles iam levantar oferta para ajudar uns aos outros. Então, Pedro não disse, vende tudo, não. Vamos ajudar os nossos irmãos. Aí eles foram fazer para se aparecer. Na casa de Deus ninguém faz para se aparecer, porque se fizer para se aparecer, morre. Morre espiritualmente. Poxa, fulano estava tão bem espiritualmente, pegando fogo, só faltava pegar um jatinho do céu, né? Tem que fazer helicóptero e tudo, né? Mas só faltava pegar um jatinho do céu, de repente, vai lá para baixo. Cuidado com as coisas de Deus. Não vamos brincar. Então, fazer a coisa da maneira certa. Ser sincero, ter um coração sincero. Eu não estou bem aqui, graças a Deus os irmãos têm aqui na igreja o pessoal tem essa consciência, né? Às vezes nem me fala, né? Mas sabe que não está bem e aí nem inventa de fazer certas coisas porque não está bem. Amém, graças a Deus, pelo menos, né? E a gente não fica... Mas é bom se procurar estar bem. Bom é isso, né? Então, assim, a consequência da falta de temor, ela vai trazer juízo.
Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 10, também é forte o que ele diz. Malaquias 3, versículo 8, ele diz assim, roubais, vamos lá, vou ler o texto. A gente quando vai ficando mais assim com a idade, um pouquinho depois de 20, a gente não lembra muito, decora muita coisa. Capítulo 3, versículo 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Por que ele falou isso aqui em Malaquias? Porque o sacerdote, preste atenção, o sacerdote e o levita cuidavam só das coisas de Deus. Eles cuidavam das coisas do altar, cuidavam da casa de Deus, cuidavam dos utensílios. Eles não trabalhavam na terra. E ali, as outras tribos que trabalhavam, traziam, plantavam, colhiam, e o dízimo das colheitas, dos cereais, dessas coisas, eles traziam para o dízimo, eles entregavam no templo. E ali no templo era feito porque o dízimo para os sacerdotes, o dízimo o dízimo ia para os levitas, o dízimo do dízimo ia para os sacerdotes, e o dízimo, aquele dízimo ali que eles tiravam, eles dividiam para o órfão e para a viúva, ainda tinha mais essa. Ninguém ficava fazendo campanha, uma coisa que eu nunca gostei, tá aí Cláudio Martinez, que tem 300 anos que caminha comigo. Eu nunca gostei de estar pedindo dinheiro na igreja para ajudar irmão. Fazia isso. Por quê? Os irmãos dizimavam. Nós, quando pastoreávamos a Querigma, os irmãos dizimavam com alegria. E a nossa igreja, graças a Deus, nós tínhamos dinheiro. Porque quando chegava um irmão necessitado, muitas vezes eu fiz isso, levei no mercado e fiz a compra. Estou falando isso para tocar trombeta, não. Mas eu pegava o irmão, vamos ali. Levava no mercado, fazia a compra, pagava a compra dele e pronto. Que dinheiro era esse? Da igreja. Mas por quê? Porque os irmãos tinham ofertado. Eu não vou dizimar não, porque eu vou dar a cesta básica, não sei para quem. Bom, a Bíblia está falando para trazer para o templo, para a casa do Senhor. Uma vez a Sara chegou uma pessoa lá pedindo ajuda, não foi, Sara? A Sara é minha testemunha, que ela foi comigo. Pedindo, eu falei, Sara, não é bom você pegar o endereço dessa pessoa, passa para mim que a gente vai lá. Pegamos o endereço, chegou lá, a pessoa nem morava naquele endereço, né? Um dia chegou um menino aqui pedindo, eu falei, meu filho, bota o seu endereço, me dê seu endereço. Aí eu não sei não, porque eu mudei para lá agora. Eu digo, então você vai em casa, pega o seu endereço, e quando você, mesmo que eu não estiver aqui, você coloca na caixinha do correio que eu vou lá na sua casa. Quando eu peço o endereço, eu quero ir lá, quero ajudar. Eu quero ver o que a pessoa necessita. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que pede, tem gente que tem um costume. Nós temos uma cultura da sanguessuga. Entendeu? Nós temos a cultura da sanguessuga. Tem gente que pede, mas não precisa de verdade. E às vezes a gente deixa de atender uma pessoa que verdadeiramente está necessitando para atender um sanguessuga. Entendeu? O nosso país, nós temos a tendência desde o descobrimento. No descobrimento do Brasil, o que foi que aconteceu? Os colonizadores, né, eles para conseguir roubar a nossa nação, eles trocavam, davam presentinho para os indígenas, né? Davam presentinho, aqueles presentinhos cativavam e eles diziam onde estavam as minas de esmeralda e outras coisas mais. Foi assim que no começo do Brasil. Então, no Brasil, o brasileiro tem essa tendência de pedir, infelizmente. Tem gente que se vê você botando colírio no olho, ele pede. Bota aqui no meu também, bota aqui, bota aqui. Cara, às vezes o colírio que não pode botar qualquer colírio no olho. Tem colírio que é específico. Então, tem gente que tem a mania de pedir. Ele vê olha, eu detesto, eu não suporto. Minha esposa sabe. Eu não suporto uma pessoa chegar na minha casa, ver uma coisa e pedir.
E às vezes a pessoa não está nem precisando, é porque era uma coisa que ela nem estava precisando, mas porque ela viu ali, ela pede. Tem gente que é desse jeito. Então, assim, a gente é obrigado a ajudar na necessidade. Né? Não é nem essa questão de mania de pedir, é querer o que é seu. Querer o que é dos outros. Obrigado. Muito bem, é isso mesmo. Tem gente que é assim, quer o que é dos outros. É que não o colírio. Bota o colírio aqui. É isso, gente. Colírio é sério, coisa séria. Né? Então nós temos essa mania. E eu oriento os irmãos, cuidado, cuidado. Eu estava atendendo um monte de gente aí, fazendo atendimento de graça. Aí um dia chegou uma pessoa com um carrão, celular de última geração, todo na moda, todo de roupa. Não é que eu fico observando a vida dos outros, não, irmão, mas é que a pessoa estava toda, e eu atendendo de graça. Eu digo, eu com o meu carro todo arrebentado aí, precisando de uma lanternagem, né? E o cara lá com o carrão, com a Hilux na minha porta, para atender ele de graça, gente. Aí eu peguei e dei baixa. Eu dei baixa. Eu atendo. Uma pessoa até falou para mim, o senhor não está atendendo? Eu atendo. Numa necessidade. Eu vou verificar se a pessoa realmente tem necessidade. Por quê? Porque eu estava atendendo um monte de gente me desgastando. Olha, atendimento com psicanálise não é fácil. Você recebe muita carga, você ouve muita coisa dos outros, e aí você fica com aquilo em você. Você está entendendo? Aí você fica fazendo aquilo tudo de graça, as pessoas saem bem, o cara está bem, daqui a pouco você vai estar jogando pedra daqui a pouco, né? Então eu dei baixa nesse sistema e ofereci um atendimento até com desconto, com precinho bom, preço acessível, tudo. E graças a Deus começou a aparecer, não foi, amor? Começou a aparecer um bocado de gente procurando atendimento. Às vezes é a gente que acostuma as pessoas mal. E eu quero dizer para vocês, irmão, chegar alguém na sua porta pedindo, cuidado, não é assim. A Bíblia fala que a gente tem que ajudar, tudo bem. Mas tem gente, eu trabalhava num lugar que o cara ia lá buscar cesta básica. E na esquina ele trocava por droga, sabia disso? Ficava trocando por droga a cesta básica. Eu estava em Recife, fazendo um trabalho lá em Recife, ganhei um camarada que era responsável pelo morro lá, pela região, o cara era o líder, o mandante lá, fazia tudo. O cara se converteu, ficou uma bênção na igreja. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, pastor, o senhor acredita que lá na Boca de Fumo tinha Bolsa Família penhorado lá, cartão de Bolsa Família penhorado na Boca de Fumo? Você está entendendo? Então, meu irmão, às vezes você vai estar pensando que está ajudando, você está contribuindo para sem vergonhice, para alimentar o vício, alimentar o pecado de uma pessoa. Está precisando? Dá o nome, endereço, a gente vai lá fazer uma visita, ver a família, ver o que está precisando. Eu tenho o maior prazer de ir e eu tenho o maior prazer de ajudar. Eu não tenho problema de ajudar ninguém. Não tem problema. De ajudar, não. Agora, quando eu vejo que está abusando, aí a coisa já muda de figura. Aí eu já começo aí eu já pego, que eu também não tenho... para dizer não tenho dificuldade também de dizer não. Eu não tenho esse problema comigo, não. Certo? Então, ali, era para eles entregarem o dízimo e as ofertas no templo para a manutenção do templo, para a manutenção dos levitas e do sacerdote e para ajudar as viúvas e os órfãos, para os órfãos não ficar mendigando na rua, para as viúvas não ficar pedindo aos outros. Não, quando tinha necessidade, eles sabiam que eles iam procurar o sacerdote e lá eles iam ter o suprimento. Era essa a função. Então Deus, a palavra de Deus fala que Deus amaldiçoou aquele povo, sabe por quê? Porque eles estavam retendo isso. E quando eles retiram essa entrega ali do dízimo que eles não levavam para o templo, eles estavam retendo o sacerdote que estava ministrando na vida deles, eles não estavam abençoando a vida do sacerdote, eles não estavam abençoando a vida do levita que estava cuidando das coisas de Deus,
Ele não estava abençoando a viúva no meio deles, que estavam passando necessidade, e eles não estavam se preocupando com os órfãos que estavam necessitados. Então era por isso que foi estipulado a questão do dízimo, entendeu? Mas às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a gente nem pode. Às vezes a gente está até precisando, né? A gente tem vezes que até está precisando. Eu me lembro uma vez, falando com o Jeová, muito tempo atrás, eu estava falando, rapaz, eu queria até dizimar, mas nem posso, porque o meu dinheiro vai todo para a igreja. Teve um tempo que o meu dinheiro era todo para a igreja. Você está pensando que é brincadeira? Né? Graças a Deus eu quero deixar bem claro para vocês, dízimo e oferta que você entrega aqui não é para mim, não é para mim, é para manutenção da obra de Deus, é para fazer o trabalho de Deus. Eu boto meu carro aí, saio aqui, minha esposa até está dizendo, tá falando que a gente é Uber, né? Aí liga, vem aqui, aí tá, a gente vai. E às vezes a pessoa nem para perguntar assim, olha, quer que eu ajude na gasolina? Tá? Às vezes a pessoa também não tem gente que não tem também. E eu nem peço e nem pergunto. Tem pessoas no nosso meio que, graças a Deus, até faz isso, né? Mas eu também não fico perguntando. Vou para um lado, vou para outro, vou para a casa de recuperação interno, vou buscar, entendeu? Estou falando isso, que é o que nós fazemos. E nós queremos fazer muito mais. Tem mais coisas que nós queremos fazer, mas nós precisamos de recursos para fazer. Missionários que mandam dinheiro, né? Missionários, né? Missionários que a gente manda ajuda. Ultimamente eu vou falar para você, tem sido difícil para fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu peço que vocês estejam conscientizando. E aí, tudo isso é o quê? O temor, faltou naquele povo o quê? O temor de Deus. O que faltou na Ananias e Safira? Temor de Deus. O que faltou naquele povo de Israel que não cumpria com a palavra de Deus? Temor de Deus. Irmão, quando falta temor de Deus no coração, a gente deixa de aplicar a palavra nas nossas vidas. A gente deixa de aplicar a palavra, né? Terceiro ponto. Resultados de temer a Deus. O que acontece quando nós passamos a temer a Deus? Provérbios capítulo 14 e o versículo 27. Vamos ver quais são os resultados de uma pessoa que teme a Deus. 14 e versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O temor de Deus é fonte de vida, faz jorrar vida dentro de nós. Você quer a vida de Deus dentro de você, a Zoe significa vida de Deus. A vida de Deus fluindo dentro de nós. Isso é o temor de Deus. Quando nós temos temor, nós vamos ter a vida de Deus fluindo dentro de nós. O Salmo 128 também, o Salmo 128, o salmista fala também algo importantíssimo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás. Feliz serás. Está vendo? E tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém? Então, amados, o temor do Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, ele vai experimentar a felicidade. Você quer ser feliz? O segredo da felicidade, está aqui a receita, temer a Deus. Quer ser feliz? Eu não me sinto feliz, porque falta temor de Deus no seu coração. Que é isso, pastor? Eu não tenho medo de te falar isso, não. Você não é feliz porque você não tem o temor de Deus no teu coração. A partir do momento que você passa a temer a Deus, você vai encontrar a felicidade. Eu sou feliz. Eu sou feliz.
Por que eu não sou feliz? Porque eu não sou apegado em casa, eu não sou apegado em carro, eu não sou apegado, se eu tiver de andar a pé, eu ando. Ultimamente eu ando meio preguiçoso para andar a pé, mas se eu tiver sem carro, eu ando a pé. Se eu tiver uma casa grande, eu moro. Se eu tiver uma casa pequena, eu moro. Em qualquer lugar eu moro. Eu quero é continuar servindo a Deus. Meu propósito final, meu propósito exclusivo é temer a Deus. Porque eu sei que se aqui me faltar uma casa, se aqui me faltar um carro, se aqui me faltar seja lá o que for, eu terei lá na eternidade, está me aguardando o lar que Deus preparou para mim. Eu terei lá. Se eu não tenho aqui, eu vou ter lá. Não é que eu vou me acomodar também e não vou me esforçar para ter aqui. Mas o meu foco é a eternidade. Amém? Atos capítulo 2, versículo 41, também fala sobre o resultado de temer a Deus. O resultado de temer a Deus. Atos capítulo 2 e versículo 41. Atos 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. 41 não, o cara é 43, desculpe. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha aí. Havia temor na igreja. Quando a igreja tem temor de Deus, ela experimenta milagres, ela experimenta sinais, ela experimenta prodígios. Eu me lembro que eu aceitei Jesus novinho e eu ia para a igreja, o ciclo da oração. Havia um temor no coração dos irmãos. Havia aquele respeito, na hora de orar, todo mundo se ajoelhava para buscar a Deus, não ficava conversando, não ficava dando risadinha, ficava todo mundo ali ajoelhado, orando, buscando a Deus, e na hora que ela levantava, e Deus se manifestava de maneira extraordinária. Eu vi gente ser curado no ciclo da oração. Eu me lembro de uma irmã, a irmã Hilda, o médico desenganou ela estava podre, fedendo mesmo, com câncer. E ela chorando, pedindo o cabelo caindo, e ela chorava. E ela disse para Deus: Deus, eu vou para o ciclo da oração, se o Senhor me curar, onde eu chegar, eu vou dar testemunho. E ela foi para o ciclo da oração, chegou lá, sentou, está lá todo mundo orando. De repente Deus, tinha a nossa irmã dirigente do ciclo da oração, mulher dessa altura, baixinha, tinha nem tamanho, irmã Maria dos Prazeres, o nome dela, dirigente do ciclo da oração. Foi ler um texto, quando a mulher foi ler um texto, Deus tomou a mulher cheia da unção, botou a mão na cabeça da irmã e mandou ela e repreendeu o câncer. Ela vomitou o câncer no meio da igreja. Sabe aquela bola, vomitou, e a irmã Hilda foi curada. E onde nós vimos, ela dava testemunho do milagre. Pessoas curadas soltavam muleta, pessoas curavam de cegueira. Tudo isso no ciclo da oração. Mas tinha temor no coração dos crentes. Os crentes tinham temor. Hoje os crentes muitas vezes, desculpa irmãos, estou citando você, A nem B, mas muitas pessoas vão para a igreja hoje, parece que está indo para um clube social. Parece que está indo para um clube social, não está indo para a casa de Deus. Não está indo para adorar a Deus, está indo para querer ser agradado. O louvor, aquela música, não gostei. Meu irmão, a música não é para você, não é para Deus. Quem tem que dizer se gostou, não é Deus. Aquele culto hoje eu não gostei. O culto não é para você, é para Deus. Lembre-se disso. Você saiu da sua casa para vir aqui oferecer um culto a Deus. E no momento que nós oferecemos um culto a Deus, quem vai dizer se o culto foi bom ou não é Ele.
Amém? Amém. E Ele pode manifestar a sua presença, Ele pode manifestar cura, Ele pode manifestar milagres. Não adianta a gente querer inventar moda, fazer que nem eles botaram a arca no carro de boi. Hoje estão botando a arca de Deus no carro de boi. Estão fazendo o culto para agradar as pessoas. Né? É muita luz, muito holofote, fumaça e blá blá blá. E apaga as luzes, que é para todo mundo se sentir num ambiente agradável. Meu irmão, quem tem que se sentir num ambiente agradável é Ele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém? É Jesus que tem que se agradar. É Jesus que tem que gostar do ambiente. É Jesus que tem que gostar do culto. Será que a sua adoração, será que o seu serviço a Deus está agradando a Ele? Será que a sua adoração está agradando a Ele? Não é para agradar o pastor, agradar o irmão fulano, não. É agradar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E havia temor. Como havia temor, havia milagres, havia curas, havia manifestação poderosa do Espírito Santo na igreja. Quer ver milagres? Quer ver milagres? Começa a buscar Deus. Começa a ter temor de Deus. Todos nós juntos, temendo a Deus, vida de santidade, compromisso com Deus, compromisso na oração, compromisso na palavra. Eu quero pregar para uma igreja que vai para o céu. Eu não quero pregar para uma igreja que vai ficar aí dizendo que aquele pastor foi irresponsável, me agradou e agora eu estou indo para o inferno por causa dele. Eu não quero isso. Eu quero pregar para uma igreja que eu chegue lá no céu e veja todo mundo lá. E veja os irmãos junto comigo servindo ao Senhor. Amém? E Jesus está voltando. O tempo está bem, nós estamos vendo como nós estamos. Amém? Como adquirimos o temor de Deus? Para concluir, né? Como é que nós adquirimos o temor de Deus? Primeira coisa, Provérbios capítulo 2 vai falar tudo isso. Ele vai falar esconder a palavra de Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 9, ele diz: de que maneira pode o jovem conservar puro o seu coração? Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. No versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que você está com a palavra? Você está estudando a palavra? Você está meditando, guardando no coração? Ou está lendo a palavra como quem lê um jornal? O que você está fazendo com a palavra de Deus? Está lendo como um romance? Uma leitura qualquer? Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Se nós não direcionarmos nossas vidas pela palavra de Deus, nós vamos nos direcionar pelo quê, então? Né? No Salmo 2 ele ainda fala inclinar, adquirimos a sabedoria, o temor do Senhor, quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós inclinamos o coração ao entendimento. Tem pessoas que o coração dele é inclinado para o mal. Para o mal, ele tem uma facilidade, ele é maquiavélico, coisa ruim ele planeja, ele sabe fazer, mas o certo ele não faz. Coração ensinável. Peça ao Senhor: Senhor, me dá um coração ensinável. Eu preciso de ter um coração ensinável. Um coração, como o Jeová uma vez falou para mim, o pastor falou que eu tinha que ter um coração aprendiz. Aprendiz, coração ensinável, coração aprendiz, disposto a aprender. Amém? Em nome de Jesus. Outra maneira também nós adquirimos o temor: clamar por conhecimento. Senhor, me ensina. Eu preciso conhecer a Ti. Eu preciso conhecer mais de Ti. Amém? Quando eu faço isso, Deus se manifesta. E outra coisa, buscar o temor do Senhor. Jeremias fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E em Jeremias 33, versículo 13, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabe, segredos do coração de Deus.
Se você clamar a Ele, Ele vai te ensinar. Coisas tremendas Deus tem para ensinar. Hoje nós queremos saber alguma coisa, a gente vai no Google, né? Quer aprender a mexer com alguma coisa, vai no YouTube. E você quer aprender de Deus, vá na oração. Clame, Senhor, eu quero aprender. Eu preciso aprender mais de Ti. Amém? E para concluir, eu quero dizer que nós devemos temer ao Senhor. Vamos ter cuidado com o pecado em nossas vidas. Não vamos brincar. Não vamos ficar namorando. Não vamos ficar em parceria com o pecado. Conheceremos os resultados, tanto individualmente, quanto como igreja, em temer ao Senhor. Se eu e você buscar a Deus, nós vamos ver esse resultado. Se nós temermos a Deus de verdade, nós vamos ver o que vai acontecer na nossa igreja, em nós como igreja, e o que vai acontecer na vida de cada um individual. Meu desejo é ver a vida de cada um aqui ser impactada por Deus, de tal maneira que sua família seja tocada, que seus amigos sejam tocados, que seus vizinhos sejam tocados. Amém? Amém. Feche os olhos, aí onde você está, feche os olhos, fale com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir nesta hora, eu quero pedir ao Senhor que nos ensine, nos leve a ter o temor do Senhor no nosso coração. Não nos deixe perder o temor, Senhor. Não nos deixe perder o temor do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, dá-nos um coração puro, um coração que te ama, um coração que te busca, um coração que está focado nas coisas dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ficar apegados às coisas da terra, porque muitas vezes o apego às coisas da terra faz-nos tirar o foco de Ti. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos o equilíbrio, dai-nos sabedoria, leva-nos a temer a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sopre um espírito de temor em nosso meio, que haja temor nos nossos corações, que nós sejamos uma igreja que teme ao Senhor de verdade, mesmo com nossas dificuldades, mesmo com nossas fraquezas, que nós venhamos temer a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.